Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar regionalizações da América. 3 diferentes formas da gente dividir o continente americano. Bora pro vídeo! Então, pessoal, antes de falar sobre a regionalização em si, vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre o continente americano. Então, ele tem uma área de 42.192.781 km² e só perde em extensão territorial para o continente asiático. Ele é o segundo mais extenso do mundo. A América está totalmente no hemisfério ocidental, ou seja, tendo como referência o meridiano de Greenwich, a América está totalmente à esquerda do meridiano, portanto, totalmente inserida no hemisfério ocidental. Bom, pessoal, e agora a regionalização em si. Então, a primeira delas que a gente vai trabalhar é considerando o aspecto físico do continente americano. Então, nós vamos dividir a América em 3 partes: em América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte compreende 3 países: o Canadá, os Estados Unidos e o México. Muito cuidado, as pessoas costumam colocar o México na América Central, e não é. O México pertence à América do Norte. Outra questão interessante é o Alasca, que embora esteja bastante próximo ali do Canadá, ele é um estado dos Estados Unidos. A Groenlândia não é um país. A Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca, que é um país europeu. Para efeitos de regionalização, a Groenlândia pertence ao continente americano e ele então estaria assim inserido dentro da América do Norte. A América Central, que seria subdividida em 2 partes: a porção istmica, também chamada de porção continental, que é aquela porção de terras que faz a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. E temos então a porção insular, que é a parte das ilhas. Essa região também é conhecida como Antilhas. Então, em história, principalmente, se trabalha muito, né, que os europeus buscavam açúcar na região das Antilhas. Então, é essa região das ilhas da América Central. Então, nós temos a América do Sul, que compreende 12 países e 2 territórios ultramar, ou seja, são territórios que estão aqui na América do Sul, mas que pertencem a outros países, no caso, países lá da Europa. Então, a gente tem a Guiana Francesa, e nós temos as Ilhas Malvinas, ou Falkland, que pertence ao Reino Unido. A Argentina brigou durante muitos anos com o Reino Unido. Há pouco tempo a gente ainda ouviu algum conflito entre esses 2 países, né, pela propriedade dessas Ilhas Malvinas, mas elas pertencem ao Reino Unido. Uma outra forma de regionalizar a América é conforme a sua colonização. Então, aqui a gente divide a América em 2 partes, né? A América anglo-saxônica, representada em vermelho, e a América Latina, representada em verde. A América anglo-saxônica é formada por Canadá e Estados Unidos, e esses 2 países eles se diferenciam muito do restante da América. O que eles têm em comum? São os países mais desenvolvidos, economicamente eles são os com melhor condições. Os 2 países eles tiveram uma característica de colonização de povoamento, ou seja, os colonizadores chegaram com o objetivo de permanecer. E os 2 países têm laços muito estreitos, tanto em questões históricas como culturais, com o Reino Unido.
A América Latina é formada por todos os países a partir do México, e eles têm em comum então o quê? Principalmente a colonização, que era na forma de exploração, cuja principal característica era dos colonizadores vinham para esse território, retiravam os produtos de seu interesse e enviavam diretamente para as metrópoles, que eram os países colonizadores efetivamente. Quem colonizou então a América Latina? Principalmente Portugal e Espanha. Uma outra forma de regionalizar a América é conforme o nível de desenvolvimento e também conforme as características econômicas desses países. Então, uma regionalização é em países desenvolvidos, onde a gente inclui Canadá e Estados Unidos, e eles têm como característica serem altamente industrializados e com domínio de tecnologias avançadas. Já os países emergentes são aqueles países de industrialização tardia, ou seja, eles se industrializaram muito tempo depois dos países desenvolvidos. Eles têm como característica o domínio da indústria clássica, então eles têm muito indústrias de alimentos, de bebidas, de calçados. Aqui na América, então, são destaques o Brasil, o México e a Argentina. Já nós encontramos outros países com economia diversificada, mas com base mineral. E aí a gente destaca então os seguintes minérios: cobre, principalmente ali naquela região do Chile, o gás natural na Bolívia, o Peru com a presença de cobre, ouro, prata, zinco, a Guiana com bauxita, o Suriname e a Jamaica também com bauxita, e Colômbia, Venezuela com petróleo. Por fim, nós temos os países com economia de base agropecuária, cujos produtos a gente destaca a soja, o algodão, a lã, a carne, o açúcar, o tabaco, o café e a banana. Uma questão interessante é que a América Central Istmica, ou seja, aquela parte continental que liga a América do Norte e a América do Sul, eles trabalham, a economia deles basicamente é a agricultura. Aqui na América do Sul a gente destaca o Uruguai com a produção de gado para retirar carne e lã, e também o Paraguai com a produção de soja e algodão. E por hoje era isso, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula. Até mais. Beijo. Tchau.